Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Esse é um local onde eu compartilho com você tudo sobre louvor e adoração que eu tenho aprendido ao longo dos anos. E o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Monte Moriá, o local do altar e o coração do adorador. Esse é um vídeo para todo mundo que tem interesse em aprender e conhecer mais sobre louvor e adoração, né? Muito se fala sobre o tema, muito se pratica hoje em dia, mas o ensino sobre o que seja louvor e adoração é algo que eu tenho muito forte no meu coração de compartilhar o que eu tenho aprendido ao longo dos anos, né? E antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, clicar no sininho de notificação para que você receba o aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo, né? E eu procuro postar toda semana alguns vídeos para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida e a sua caminhada com Cristo. E é com muita alegria que hoje eu vou usar pela primeira vez o Templo de Salomão que eu acabei de construir. Acabei de pintar, de montar, ainda não está 100% como eu gostaria, mas é o melhor que eu consegui fazer, para que seja uma forma de ensinar e compartilhar o que a gente aprende e lê na Bíblia, e óbvio que Deus tem para nos ensinar através de sua palavra e através daquilo que Ele revela no nosso coração, tá? E no vídeo anterior eu expliquei detalhadamente a história de Abraão e Isaac no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, que aconteceu nesse monte exatamente aqui. O vídeo de hoje eu tenho a intenção de compartilhar com você algumas coisas muito interessantes. Primeiro sobre o altar do Senhor e outro depois sobre o coração do adorador, né? E diferentemente do tabernáculo, que no tabernáculo a revelação do Senhor começou no Santo dos Santos. Ele chamou Moisés e ele revelou a Moisés no Monte Sinai todo o tabernáculo a partir do Santo dos Santos, e ele foi da parte mais interna, mais íntima no tabernáculo, que era a Arca da Aliança, até a parte externa, né? E muito interessante que quando Deus e a Bíblia vai descortinando a história da construção do Templo de Salomão, ele faz o inverso. Ele começa pela terra, pelo local onde o templo seria construído. Deus havia dito que ele tinha escolhido Jerusalém para ser o local onde o nome dele estaria firmado para sempre. E essa maquete que estamos vendo aqui é a maquete do terreno onde situa Jerusalém hoje. Esse vale aqui é o Vale do Quidron. Essa montanha aqui é o Monte das Oliveiras, e aqui está o Monte Moriá, aqui está o Monte Sião, né? E esse nome Moriá aparece somente 2 vezes na Bíblia, e a palavra Moriá significa Deus vê. E o interessante é que nesse vídeo de hoje a palavra Moriá ela não aparece, mas os eventos que acontecem ali, acontecem exatamente no Monte Moriá. E por coincidência ou não, a expressão que significa monte, a palavra Moriá, aparece no texto claramente, eu vou mostrar para você. Mas primeiro a gente vai falar somente desse altar. Depois eu explico o templo inteiro, mas agora a gente vai falar somente do altar. E antes de falar do altar, e antes de falar do Monte Moriá em si, é preciso que a gente entenda o contexto de onde nós estamos na Bíblia. E eu vou estar usando 2 textos específicos. 1 Crônicas, capítulo 21 e 2 Samuel, capítulo 24. E antes de mergulhar nesses textos, eu quero explicar um pouquinho onde a gente está na história de Israel, né? Israel já tinha se solidificado na terra. Esse era o segundo rei, Davi era o segundo rei. Primeiro foi Saul, depois Davi, e nós estamos no final da vida de Davi. Davi já tinha conquistado tudo que ele tinha conquistado. Ele já estava aqui no que eu chamo de no ápice, no apogeu da vida dele.
de riqueza, de soberania, de respeito. Enfim, Davi era o cara naquela época. E esse é um dos trechos na Bíblia onde existe a mesma narrativa em dois livros diferentes. E eu quero começar a leitura no capítulo 24 de 2 Samuel, porque tem uma diferença muito importante entre 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, e eu quero que você observe na sua Bíblia. Veja só, no capítulo 24 de 2 Samuel diz o seguinte: a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aí você vai no livro de 1 Crônicas e lê no capítulo 21, versículo 1, que diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E quando você lê esses dois versículos, você nota que a Bíblia parece estar tendo uma discrepância, né? Como é que pode? No capítulo 24, Deus fala que ele ele incitou a Davi. Como é que pode isso? E aqui no 1 Crônicas fala que Satanás incitou Samuel. Foi Deus ou foi Satanás? Que história é essa? Para que a gente possa teologicamente nos identificar e alinhar corretamente, a gente precisa ler em Tiago, capítulo 1, versículo de 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele a ninguém tenta. Bom, então parece que tem alguma coisa escondida naquele versículo de 2 Samuel, porque a Bíblia não se contradiz. Se Tiago está dizendo que Deus não tenta ninguém, por que então será que a narrativa de 2 Samuel diz que a ira e ele incitou a Davi? Ele quem? O Senhor incitou a Davi. Tem um mistério aqui. Veja só: ninguém a ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus a ninguém pode ser tentado, ele a ninguém tenta, nem Davi. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então vamos lá. A Bíblia não está dizendo que o Senhor tentou Davi. A Bíblia está dizendo que Satanás tentou Davi. Esse trecho, ele é muito semelhante, e eu li alguns comentaristas falando que esse trecho ele é muito semelhante ao trecho de Jó, onde o diabo se apresenta na presença de Deus, e Deus pergunta: viste o meu servo Jó? E aí Jó, ele blasfema, dizendo que Jó só serve ao Senhor por causa das coisas que Deus dá a ele. Então Deus dá autorização a Satanás a ir e tocar nas coisas de Jó, exceto pela vida dele. E aí a história de Jó se desenrola, você conhece bem o que significa a história de Jó, mas você percebe que Deus deu a autorização a Satanás a tocar a vida de Jó. E eu vejo um paralelo acontecendo exatamente aqui, da mesma forma. E Deus estava irado com Israel, não era contra Davi. Muito embora Davi ia receber uma correção já, e já eu explico por quê. Mas por que a Bíblia está dizendo que a ira do Senhor tornou a se acender contra Israel? Existe um princípio aqui. E nós lemos a resposta para essa pergunta em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Volta lá. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ou seja, Deus, no capítulo 21, estava castigando ao povo de Israel por causa dos pecados da casa de Saul, o líder de Israel. Ele tinha cometido um erro. E qual foi esse erro? Ele matou a sangue frio os gibeonitas. E a palavra de Deus nos ensina que o sangue inocente, ele contamina a terra.
Então, Saul tinha matado pessoas que eram inocentes, e por causa disso Deus trouxe juízo sobre Israel. E Davi, no capítulo 21, foi perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? 3 anos de seca? E a resposta foi: olha, eu estou fazendo isso por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E se você for ler o texto, é muito interessante como existe uma vingança. E essa vingança, ela é baseada na própria lei, né? E eu não quero me aprofundar nisso, mas eu quero tirar o contexto, o porquê que no capítulo 24 nós lemos que a ira do Senhor tornou-se a ascender contra Israel. Por que tornou-se a ascender contra Israel? Por causa de Davi. E Davi estava no seu ápice, Davi estava no apogeu da sua história, e o coração de Davi estava arrogante, estava altivo. Veja o que a gente lê em Deuteronômio capítulo 8. Deus fala o seguinte: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitados nela, e depois de se multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentarem a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensorbebeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da tua servidão. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é o seguinte: cara, quando você estiver cheio de bênção, quando você estiver prosperado, quando você estiver alcançado tudo aquilo pelo qual você chorou aos pés do Senhor de joelho, não se esqueça do Senhor. Não seja um coração ingrato de ensoberbecer, achando que foi você que conseguiu. Ao contrário, Deus é quem deu. É isso que a Bíblia está falando em Deuteronômio. E o que estava acontecendo com Davi, a ponto de Deus se levantar na ira contra Davi, era exatamente isso. Ele tinha se esquecido do Senhor. E como é que eu sei isso? Olha, pelos fatos que acontecem depois, eu entendo por quê. Mas eu peguei a Bíblia cronológica e percebi que de Samuel, capítulo 21, onde a gente vê Davi se consultando, até essa história de 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, nós estamos falando de mais ou menos 3 anos ali. E nesses 3 anos, Davi escreveu 2 salmos. Bom, para alguém que tinha a Arca da Aliança no quintal da sua casa, por isso a prosperidade. Lembra de Obed-Edom, quando a arca ficou na casa dele? Davi tinha a Arca da Aliança no quintal da casa dele, cara. Então ele tinha a Arca da Aliança, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha tudo. Tinha tudo. Será? Eu acho que Deus estava com ciúme aqui. E o que Deus permitiu foi Satanás se levantar contra Davi, contra Israel. E eu vou continuar a leitura desse capítulo no 21. E tudo isso para te ensinar a profundidade desse altar aqui e o local onde isso aqui estava. Porque qualquer um que se preza, que quer adorar ao Senhor, tem que entender o que significa um altar de adoração. Porque é ali que você entrega a sua oferta ao Senhor. Então, se você não conhece o altar, se não conhece os princípios por trás do altar, você está incorrendo no risco de fazer coisas erradas. E é isso que a palavra de Deus nos ensina a não fazer. E é por isso que eu estou fazendo um vídeo para compartilhar com você qual é o coração do adorador e os princípios por trás do altar. Continuando aqui em 1 Crônica, vamos ler junto aqui. Capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Disse Davi a Joabe e aos maiorais: ide, contai Israel desde Berseba até Dan. Olha a extensão da terra. Então trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Joabe, porém, respondeu: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requerer isto o meu senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? Olha aqui
Olha que resposta ousada Joabe deu para Davi. Davi era o rei, cara. Davi mandava pra caramba. E Davi falou, vai, conta a galera toda, eu quero saber quantos tem. E Joabe falou, cara, para com isso. Já não basta o que você tem, já não é tudo teu. E a última frase que ele falou aqui é muito interessante. Ele fala assim, por que traria ele, Davi, culpa sobre Israel? E tem uma razão pela qual Joabe falou isso. Eu vou explicar a seguir. Mas olha a resposta que Davi fala. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Ou seja, o coração de Davi estava duro. E ele não aceitou nem a palavra de Joabe. E Joabe estava alertando ele para um princípio que ele estava quebrando e que ele quebraria. A palavra incitar, ou seja, Satanás incitou, ela traduzida do hebraico, ela significa de seduzir. Ou seja, Davi foi seduzido a contar, fazer uma contagem do povo de Israel, porque a contagem do povo de Israel mostraria para Davi a grandiosidade do reino dele. Mostraria a Davi quem ele era, o quão bom ele era. Porém, eu fiquei pensando, poxa, mas por que Satanás utilizou esse tipo de sedução para tentar Davi? Bom, Satanás já tinha seduzido Davi no adultério, né? Agora Satanás estava seduzindo ele num princípio que ele sabia que Davi quebraria. Por quê? Porque Davi já não estava mais com o coração tão amolecido quanto antes. Embora ele estivesse com a Arca da Aliança no quintal. Satanás estava de olho em Davi. Satanás sabia exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece muito a Bíblia. E ai de você de achar que você sabe muito só porque você é salvo. Não, cara. Lembra uma coisa, o diabo ele tem a revelação completa de quem é Deus. Ele estava lá, ele sabe. Ele vai fazer de tudo para destruir você, assim como ele fazia de tudo para destruir Israel aqui, como ele faz de tudo para me destruir, como ele faz de tudo para quê? Para que Deus seja envergonhado. E o que estava acontecendo aqui é o seguinte, eu já falei em um dos meus vídeos, quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança, que Uzá tocou na Arca da Aliança e morreu, foi fulminado, e a Bíblia diz que Davi ficou muito chateado com essa história. Ele deixou a arca na casa de uma família, de Obed-Edom, e voltou para Jerusalém e foi estudar o livro do Êxodo, né? Agora, quando ele comete esse pecado aqui, de mandar a contagem, tem um contexto aqui que a Bíblia não fala, nesse capítulo de 21, mas em 2 Samuel 24 fala, que é o seguinte, esse censo não era uma coisa rápida de se fazer naquela época. Lembra, Joabe estava fazendo, cara, não faz não, cara, não precisa fazer. E Davi falou, vai e faz, estou mandando, eu sou o rei, vai e faz. É assim que, o frigir dos ovos, é isso que Davi está falando. E a Bíblia diz, olha no versículo 7, essa ordem também desagradou a Deus pelo que feriu Israel. Ou seja, Deus estava querendo corrigir o seu povo. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, né? Então, como é que Satanás tentou Davi? Para isso, e é por isso que eu digo que ele conhece a Bíblia, conhece muito bem a Bíblia, Davi se esqueceu de um princípio que estava lá no tabernáculo. Por isso que eu falo, tem que estudar o tabernáculo, e muito. Que é o seguinte, Êxodo capítulo 30, versículo 11, Deus fala o seguinte para Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os arrolares. Grifa aí o resgate da sua alma. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor.
O rico não dará mais, nem o pobre dará menos, de meio ciclo, quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Tornará o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e dará o serviço da tenda da congregação. Em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer é o seguinte: lá em Êxodo, ou seja, aqui em Êxodo, Deus estava antevendo que haveriam censos na história de Israel. Então ele estava dando um princípio: olha, quando vocês fizerem um recenseamento, eles têm que pagar um imposto, é quase que um imposto. Por quê? Porque esse imposto seria os recursos suficientes para que fossem trazidos ao serviço no tabernáculo, ou ao serviço no templo. Davi quebrou esse princípio. Quando Davi fez o censo, não foi recolhido esse imposto, não foi recolhido esse valor, né, que Deus tinha estipulado na lei para que fosse para que as almas fossem resgatadas. Você tem que entender que é o seguinte: Deus não precisa de dinheiro, né? Deus é dono de toda a prata e todo ouro, mas existem princípios espirituais que precisam ser observados dentro de um contexto de adoração. E é muito interessante que essa revelação desse trecho de Êxodo acontece logo depois do altar do incenso. O altar do incenso ficava perto do véu antes da Arca da Aliança, ou seja, o lugar mais íntimo que o sumo sacerdote iria. Ou seja, essa revelação era de profunda importância dentro do contexto da adoração em Israel. Ou seja, a pessoa que era contabilizada, ela tinha um valor, ela tinha um preço, ela tinha um resgate. Esse resgate era trazido como uma oferta para o Senhor no altar e aceita no altar. E Davi falhou. Davi não fez isso. E o que é interessante é o seguinte: esse censo não foi algo que foi rápido, foi demorado, durou 9 meses. A Bíblia diz 9 meses e 20 dias. Por 9 meses e 20 dias o coração de Davi teve endurecido. Deus deu a ele 9 meses para se arrepender. Deus deu a ele toda a chance que você pode imaginar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que é o seguinte: você sai na porta da tua casa, na varanda da tua casa, você está de cara com a Arca da Aliança. A Bíblia diz que Deus falava entre os dois querubins. Davi tinha acesso direto ao Pai. Será que Davi tinha se esquecido desses princípios? Será que Davi tinha deixado de ler a Torá? Será que Davi estava tão preocupado com as coisas do reino que ele não se atentou para esse princípio de redenção de almas? Então, quando a gente está falando de altar, a gente está falando de redenção de almas. E Davi esqueceu desse princípio. Quando você está ministrando ao Senhor no altar do Senhor, esquece que você está ali fazendo a sua adoração. Esquece que você está ali cantando a sua canção. Mas pensa que o seu ministério, o ministério daquele que está ali diante do altar, está preparando um ambiente para a redenção de almas. E quantas vezes eu subi no altar e não me toquei disso? E com o tempo, Deus foi me mostrando que um altar é um local de redenção de almas. É um local do encontro do Deus Criador dos céus e da terra com a sua criatura, aos pés dele. Redenção de almas. Não é um local de show. Não é um local para você mostrar o quanto você é talentoso. E o que é interessante da Bíblia é que nesse trecho inteiro de 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, não tem música. E se teve música, não foi nem digna de ser registrada. Se Davi cantou, a Bíblia não registrou. A Bíblia não registrou nenhum salmo. Sabe por quê? Porque um coração endurecido não é capaz de apresentar adoração ao Senhor. Um coração endurecido, ele esquece da palavra do Senhor. Um coração endurecido, ele tem um temor de quebrar a lei do Senhor, de desobedecer a palavra do Senhor. Ah, mas a gente vive no tempo da graça. É mesmo?
Por que então você obedece os 10 mandamentos quando ele fala não matarás ou não roubarás? Então, o Antigo Testamento existe para nos ensinar os princípios por trás daquilo que Deus nos propõe. E se você quer adorar a Deus, você precisa entender que altar é um local de redenção de almas. E qual o preço que foi pago pela redenção máxima da sua alma? Jesus Cristo. Ele pagou o preço mais alto. E a propósito, ele pagou nesse mesmo lugar, no Monte Moriá. Mas eu vou chegar lá um dia. Eu vou chegar lá a apresentar esse vídeo para você. Mas vamos continuar aqui com Davi. Aí, Davi tem um encontro com um profeta, um cara chamado Gade. E Gade tem uma mensagem para ele, dizendo: Deus vai te castigar, você vai ter que escolher 3 coisas. E Deus foi muito, muito bondoso com Davi. E ele deu 3 opções. Faz a sua escolha, Davi. É o seguinte: ou 3 anos de fome, assim como a gente leu no 2 Samuel capítulo 21, lembra que foram também 3 anos de fome? Lembra que Davi foi consultar o Senhor por que daqueles 3 anos de fome? Aqui Deus estava falando a mesma coisa: vou te dar 3 anos de fome. E se Davi foi consultar ao Senhor, a razão dele ter ido consultar é porque a fome era terrível e ele sabia o que viria pela frente. Aí, o que mais que ele fala? Olha, ou que por 3 meses seja consumido diante de teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance. E durante 3 meses, Davi, tu vai ficar em guerra, e você vai sucumbir à espada dos seus inimigos. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam destruição em todos os termos de Israel. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses de guerra, ou 3 dias nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Davi ficou com grande angústia, mas Davi não era bobo, Davi conhecia o Senhor. E olha a resposta que ele dá aqui: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E eu já expliquei em outro vídeo sobre misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdia significa que Deus se compadece das misérias do nosso coração. Miséria, misericórdia e córdia, vem de cardio, as misérias do nosso coração. Deus se compadece de nós. E Davi sabia disso, e ele sabia que Deus tinha muita misericórdia para com ele. E ele falou: eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Mandou o Senhor a peste de Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Gente, olha que terrível a dureza do coração do rei de Israel, a dureza de um líder de uma nação. Causou a morte de 70.000 pessoas, né? Não estou querendo fazer nenhuma apologia política aqui, muito pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no contexto onde o rei de Israel pertencia, e o seu coração pertencia ao Senhor, nesse momento aquele coração que estava endurecido, por causa daquele endurecimento, 70.000 pessoas morreram de uma praga que Deus trouxe sobre a nação. E Deus mandou um anjo para destruir a Jerusalém. E é aqui que a gente começa a falar sobre o Monte Moriá. Mas ao destruí-la, o Senhor olhou para quê? Lembra que eu falei para você que Moriá significa que Deus vê? Olha o trecho aqui da palavra dizendo que o Senhor olhou. E Deus Moriá, ou seja, Deus olhou a destruição que estava acontecendo sobre a cidade que ele amava. Naquela época, a cidade era somente essa parte aqui, ó, branca aqui. Não existia o que mais tarde seria construído por Salomão. Por quê? Porque aqui nós estamos falando no final da vida de Davi. Então a casa de Davi era aqui, a cidade de Jerusalém aqui. Então a cidade estava sendo destruída. E agora Deus diz: basta, agora retira tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Araúna é um personagem que eu sou
sou fã desse cara. Araúna devia ser um cara batalhador. E talvez, se você não sabe o que é uma eira, eu vou te mostrar o que é uma eira. Olha, isso aí é uma eira, tá vendo? É um local onde o trigo ele é debulhado, tá? Ou seja, ele precisa, um animal vai puxando uma espécie de uma tábua em cima com peso, e esse processo faz com que a casca do trigo se desgrude do trigo em si. Depois ele coloca o produto, né, numa peneira, joga para cima, o vento sopra, a casca vai embora e o que cai é o trigo que é utilizado depois na produção de alimentos. E Araúna devia ser um comerciante ali em Jerusalém, ele devia ser um cara que tinha um negócio dele. Não só ele tinha um negócio, mas ele era dono da terra. Então quem era dono desse pedaço de terra aqui era Araúna. A Bíblia diz exatamente isso aqui. E desse momento, do versículo 16 até o 29, é simplesmente fascinante, porque é um momento onde existe uma revelação divina do que estava acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia não fala quem é esse anjo, né? A Bíblia não fala o nome dele. Eu desconfio que era Miguel. Isso é achômetro da minha parte. E a razão pela qual eu desconfio que seja Miguel é porque em Daniel, capítulo 10, a razão pela qual eu acredito que esse anjo aí era o arcanjo Miguel, e veja, olha só, isso é um achômetro da minha parte, tá? Isso não tem, a Bíblia não fala, mas eu tive a curiosidade e eu achei no livro de Daniel uma passagem interessante, que quando Gabriel mesmo está revelando a Daniel que, veja lá, Daniel capítulo 10, versículo 12, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreenderes e humilhaste perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa da tua palavra, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel é o arcanjo responsável pela segurança de Israel. Ele não deve ser um anjo pequenininho, né? E se você observar, e por causa da importância desse contexto que Gabriel está falando com Daniel, revelando que, olha, estava rolando uma batalha feroz aqui na Pérsia, que até o príncipe Miguel veio para me ajudar. Miguel é o arcanjo que cuida da segurança de Israel, né? E pela descrição da palavra aqui, olha isso. Então, olha só, o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, prostraram-se nos seus rostos. Disse Davi, bom, em primeiro lugar, eu quero propor um parênteses aqui no vídeo. Eu quero apresentar para vocês um livro, que é esse livro aqui. É o livro do Dr. Len Whitmire, chamado The Quest. Esse livro aqui foi escrito por uma das maiores autoridades no mundo, Dr. Len Whitmire, sobre a arqueologia do templo. E eu vou apresentar uma alternativa a alguns mestres da palavra que eu admiro profundamente, amo alguns deles, mas eu discordo quando eles assumem e falam que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele fez o altar exatamente onde é o topo, onde ficava a Arca da Aliança. E eu não posso concordar com essa visão pelo que eu leio aqui e pelo que a Bíblia está me falando e por causa da arquitetura do templo, e eu vou te mostrar o porquê. Em primeiro lugar, Moriá, obviamente a gente está vendo aqui uma porção do monte muito plana, mas existia um local aqui, e eu vou colocar a segunda metade do templo
da cidade, quando Salomão construiu, eu vou retirar e eu vou colocar como se fosse a planta baixa do templo, tá? Tá vendo? Esse local aqui seria o ponto mais alto, estou identificando, vou até escrever aqui, esse pontinho aqui seria o ponto mais alto do monte, certo? A eira de Araúna não poderia estar nesse ponto mais alto. E o porquê? Porque no ponto mais alto é necessário que exista um platô. E ali no ponto mais alto não tinha um platô, era um ponto mais alto. Então não tem como um animal ficar rodando em cima de um campo de trigo para debulhar aquele trigo, se for um terreno pontiagudo, vamos assim dizer. Então só pode ser no local plano. E outra coisa interessante, a Bíblia diz que Davi levantou os olhos e viu o anjo. Se ele levantou os olhos e viu o anjo, a perspectiva de Davi era de baixo para cima. E o anjo estava entre a terra e o céu. Agora eu quero te mostrar uma coisa na arquitetura do templo, que é importante para você entender essa passagem. Observa. Será que eu consigo mostrar? Vou retirar aqui o lado do templo. E eu vou abrir o teto do templo. E eu quero te mostrar o seguinte. Note que existem diferentes camadas, tá? Propositalmente construídas. Olha, primeiro tem esse platô aqui, branco. A Bíblia diz que Salomão construiu esse platô branco para dar o suporte da arquitetura de todo o templo. E nesse platô é onde ficava o altar. Aí depois tinha um outro platô onde ficava o prédio do templo. Depois tinha um outro platô onde ficava o lugar santo. O lugar santo era esse espaço antes do local da Arca da Aliança. E no topo do Monte Moriá, você vê tem um outro degrau aqui, ficava o Santo dos Santos. Então, o que muito sabiamente o Dr. Lynn Whitmire defende, a tese dele eu achei sensacional, que eu leio nesse livro, você pode ler também se você quiser, é que o altar, o local do altar era o local da eira de Araúna. E olha o que acontece na Bíblia quando a gente lê. Aqui em 1 Crônicas 21, você lê o seguinte: então Davi se aproximou quando Araúna olhou e o viu, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. Ou seja, Davi estava indo em direção à eira de Araúna, Araúna estava trabalhando ali, e ele se prostrou perante Davi, porque ele sabia que quem estava vindo era o rei. Aí Davi diz o seguinte para Araúna: dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para que eu edifique nele um altar ao Senhor. Entendeu? Davi estava querendo o local daquela eira para edificar um altar para o Senhor. Era na eira, um local onde estava sendo debulhado o trigo. Disse Araúna a Davi: toma-o para ti, faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Olha, eu vou dar os bois para os holocaustos, eu vou dar os trigos para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo eu vou te dar. Mas o rei Davi, olha o coração de Davi como já estava mudando aqui. Mas o rei Davi respondeu: não, antes pelo valor a quero comprar. Não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Cara, isso aqui é muito, muito, muito lindo. Davi estava quebrantado aqui. O coração daquele rei que demorou 9 meses para entender em 1 segundo, na presença de Deus, na presença do Senhor, constrangido por ter visto aquele anjo que estava destruindo a cidade do Senhor, que ele tanto amava, mudou num instante e falou: olha, eu não posso tomar o que é teu para dar para o Senhor. Em outras palavras, você não pode oferecer ao Senhor o que pertence ao outro. O louvor e a adoração do outro na tua boca não é o que Deus quer. O princípio desse trecho de Davi é o seguinte:
A gente não deve chegar no altar do Senhor e apresentar qualquer coisa para Ele. Deus não quer o nosso resto. Deus não quer migalha. Deus não precisa. Primeiro, Deus não precisa. Segundo, se você ousar apresentar alguma coisa para o Senhor, apresente alguma coisa que para você custou algo. Ah, mas quando você está falando de dinheiro, também. Mas é só isso? Será que Deus é movido pelo nosso dinheiro? Tem uma coisa que você pode apresentar para o Senhor que Ele gosta muito. Sabe o que é? É a tua vida, cara. A tua vida no altar do Senhor te custa. Te custa abdicar das coisas do mundo. Te custa dizer não para aquela balada. Te custa dizer não para a roda das fofocas. Te custa dizer não para as coisas que te dá prazer. Te custa. Eu lembro que uma vez eu fui num culto e o mover de Deus estava tão forte ali. O pastor tinha entregado uma mensagem tão grande. Eu comecei, Senhor, o que eu posso te apresentar? O que eu posso te dar? Né? O que darei ao Senhor todos os benefícios que tem feito? Né? Aquele salmo. E aí Deus me trouxe uma imagem de um altar. E como se eu visse aquele altar de cima, bem no alto assim. E aí eu fui chegando perto do altar, eu me vi no altar. Mas eu não estava morto, né? Eu estava vivo naquele altar. E o Senhor falou, eu quero você completamente. Eu quero você inteiro, a sua vida no meu altar. E quando a gente vai para Romanos, eu não tinha nem planejado, mas o Senhor está me guiando aqui agora. Naquela época de Davi, os holocaustos, os sacrifícios eram mortos e apresentados no altar. Mas olha o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos, eu te peço, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, separado ou santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esse versículo 1 de Romanos, capítulo 12, diz o seguinte: apresentei o seu corpo como sacrifício vivo, que é o seu culto racional. Ou seja, você decide se separar para Deus. Você decide dizer não para as coisas do mundo. Você decide, é você que decide. Não é tua igreja, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu pastor, não é teu ministro, não é teu ministério, é você. Eu vou fazer uma decisão consciente. O culto racional que Paulo está falando aqui é uma decisão consciente da tua vontade e se consagrar ao Senhor para subir a rampa desse altar e ousar apresentar para o Senhor o seu sacrifício vivo, que é a tua vida. Olha que loucura. Mas Davi, aqui ele estabelece um princípio que é válido para a gente ainda hoje, que a gente não deve apresentar ao Senhor nada que primeiro não nos tenha custado alguma coisa. E quando eu ministro louvor, ou na igreja, ou numa roda de oração, eu lembro sempre disso aqui, cara. Custa para mim o tempo de separar aquele tempo para o Senhor, de ensaiar, de me preparar. Custa comprar um instrumento, custa aprender, custa, mas eu faço isso para oferecer ao Senhor a minha vida através de uma canção, através de um momento onde eu sei que pode existir redenção de almas, onde aquele ambiente que eu preparo para o Senhor se manifestar pode ocasionar uma pessoa se encontrar com Deus, né? Isso é muito sério. E a gente termina essa passagem de Araúna. A Bíblia diz que naquele local, ou seja, na eira de Araúna, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas. Por que ofertas pacíficas?
porque ele queria fazer paz com Deus. Ele precisava fazer paz com Deus. E o lindo é o seguinte: você não dá louvor, você não dá adoração a Deus, você oferece adoração. Percebe a diferença? A adoração, ela é ofertada. Senhor, eu quero te ofertar isso, eu quero te ofertar um coração grato. Se ele vai aceitar ou não, é outra história. Percebe? E olha o que aconteceu aqui no versículo 26. Acontece, Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, oferta para si, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então o Senhor deu ordem ao anjo que tornou a meter a sua espada na bainha. Vendo Davi, nesse mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Araúna, o Jebuseu sacrificou ali. Entende o porquê que eu não posso concordar com a visão de que o sacrifício de Isaac aconteceu exatamente no topo? Da mesma forma que o holocausto que foi apresentado por Davi não aconteceu no topo do Monte Moriá. Por quê? Porque o topo do Monte Moriá, deixa eu pegar aqui novamente aqui, o topo do Monte Moriá está a Arca da Aliança. O local de sacrifícios de fogo rompendo do céu é esse altar. São dois lugares diferentes. Lembra que Davi levantou os olhos e viu o anjo entre os céus e a terra? Se você observar nessa maquete inteira, só existe um local onde existe anjo, que é aqui, ó, no Santo dos Santos. Existiam dois querubins e dois querubins em cima da arca. Não pode ser aqui. Tem que ser aqui a eira de Araúna. E se você observar no Templo de Jerusalém, nas maquetes ou nas próprias plantas baixas, você vai ver onde está o local do altar. O local do altar do templo era o mesmo local da eira de Araúna, onde Davi ergueu o primeiro altar. Então, quem foi o responsável por erguer o primeiro altar nesse local foi Davi. E ali existia um coração quebrantado, extremamente temente e desejoso de apresentar algo que fizesse paz com o Senhor. Adianta aí a linha do templo no nosso dia de hoje e você vai apresentar a tua adoração ao Senhor. Primeira pergunta que eu te faço: como está o seu coração? É um coração endurecido ou é um coração quebrantado? A palavra de Deus diz que Deus, ele presta atenção para um coração quebrantado. Um coração altivo, Deus quer distância, cara. E essa história toda da eira de Araúna, de Davi, tem um único princípio por trás. Sabe o que é, cara? Deus estava com saudade de Davi. Deus estava com saudade daquele adorador. Sim, Deus estava dando o início da revelação do templo que seria construído depois pelo seu filho Salomão. Mas Deus queria Davi de volta. Por quê? Porque as riquezas desse mundo, sabe, a glória que Deus tinha dado para Davi tinha consumido o coração dele, tinha roubado ele de Deus. Assim como as riquezas desse mundo, as coisas desse mundo podem te roubar do Senhor. E Deus vai arrumar uma circunstância para chamar a tua atenção. No caso de Davi, foi algo perante a nação inteira. E mais uma vez Davi teve um coração que respondeu ao Senhor. E é muito lindo que a Bíblia diz que o anjo colocou a espada na bainha, né? Querendo dizer que existia paz. A palavra Jerusalém significa cidade de paz, né? Shalom, de Jerusalém, Shalom, né? De paz. E é bonito você ver Davi ali naquele local, adorando a Deus. E olha que curioso que a Bíblia termina esse capítulo, né? Que o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Essa experiência foi tão marcante na vida de Davi que existia um altar pré-estabelecido por Deus a Moisés, de onde haveria consulta.
onde ele ia apresentar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, que era um tabernáculo que não ficava em Jerusalém, ficava nessa cidade aqui, chamada o quê? Gibeon. Vou mostrar um mapa aí onde está Gibeon. Mas Davi estava com a Arca da Aliança no quintal dele. Olha que discrepância. Davi tinha a atitude para com a arca, tinha Deus no seu quintal, né? A representação da glória de Deus no seu quintal. E os sacerdotes estavam servindo num tabernáculo onde a presença de Deus não estava mais, né? A presença de Deus estava na arca. E o que estava acontecendo, o mover de Deus no mundo espiritual, estava acontecendo onde? No Monte Moriá. Então, é muito importante você ter noção onde o mover de Deus está, para que você não perca o seu tempo servindo em locais onde a presença de Deus não se encontra, mas você esteja prestando atenção aonde está o mover de Deus na sua vida, onde está o mover de Deus no seu ministério, e com muito respeito aos seus líderes, muito respeito à igreja, né? Eu não tenho problema nenhum em falar isso e não estou aqui incitando ninguém a se rebelar contra a sua autoridade espiritual, muito pelo contrário, você tem que ser sempre submisso. Mas presta atenção no mover de Deus na sua vida. Presta atenção como é o seu coração quando você vai até o altar do Senhor. E para fechar esse estudo, o que Deus quer nos ensinar é que Ele moverá céus e terra para transformar o coração de um adorador que está endurecido. Ele fará o que for para chamar novamente aquele adorador para estar aos seus pés no altar do Senhor. Então, o altar do Senhor é um local separado, que alguém separado apresenta uma oferta pacífica com o Criador dos céus e da terra. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você o que eu tenho aprendido. E logo eu vou estar falando sobre o terceiro vídeo sobre o Monte Moriá, que vai ser tremendo, sobre a crucificação, onde eu vou fazer um paralelo entre as três histórias, Abraão, Isaac, Davi e Araúna, e Jesus Cristo carregando a cruz. E só para fechar, se você foi abençoado nesse vídeo, não deixa de comentar, de deixar sua mensagem aí, não deixa de dar um like e de enviar esse vídeo para alguma pessoa que Deus coloca no teu coração. E a razão disso é o seguinte: o próprio YouTube ele divulga essa mensagem e o meu desejo é que essa mensagem chegue no coração do número máximo de pessoas, porque talvez a vida tenha endurecido o coração de alguém, né? E talvez não tenha sido nem as riquezas, mas talvez os problemas da vida, os problemas, as circunstâncias, as dores, né, as lutas, as mágoas endureçam o coração. Mas Deus fará o que for para resgatar um coração que entenda que aquele encontro acontece no altar de sacrifício. E sacrifício, meu irmão, não é a sua autoflagelo, né, a sua autopenitência. Não, sacrifício na Bíblia significa uma oferta de aproximação, de acesso. Jesus já fez isso por nós. Então, qualquer coração que se prostre aos pés do Senhor Jesus encontrará, assim como Davi, um Deus cheio de misericórdia, que é capaz de mandar fogo sobre o altar, incendiar o teu coração novamente, para estar aos pés do Senhor, adorando o seu nome. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.